Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que seus familiares bem, tá? Saudade de todo mundo. Vamos voltando, né? Vamos voltando. Na nossa aula de hoje, gente, de sociologia, nós vamos retomar aquele último tema que nós conversamos em sala, que é a sociologia no Brasil. Então, selecionei hoje 4 pensadores para a gente ver. São eles o Gilberto Freire, que nós já tínhamos conversado, o Florestan Fernandes, o Sérgio Buarque de Holanda e o Roberto da Mata, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouco sobre eles durante esses 25, 30 minutos que nós temos para conversar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Gilberto Freire, tá? Vocês sabem que a primeira grande obra do Gilberto Freire é Casa Grande Senzala, né? Uma obra que influenciou muitos intelectuais da sua época e que tratava das questões raciais no Brasil. Antes do Gilberto Freire, a sociologia que era feita no Brasil, nós já conversamos sobre isso, ela não era feita por sociólogos formados, ela era feita por juristas, por escritores, jornalistas, tá? Intelectuais que, de uma forma ou de outra, apresentavam preocupações com os aspectos da formação do nosso povo. O Gilberto Freire, quando ele escreve Casa Grande Senzala, ele ao mesmo tempo faz uma contribuição fundamental, ele dá uma contribuição fundamental para a gente começar a superar aquela visão etnocêntrica que existia na sociologia que era praticada anteriormente aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ele também passa a ideia, defende a ideia de que não houve uma adoção de medidas que impedissem uma democracia racial no Brasil. Ao contrário, ele defende a existência dessa democracia. Tá? Então, seguindo uma linha de pensamento da época, o Freire acreditava que não havia racismo no Brasil e que este fenômeno era digno de ser estudado, né? Para o Freire, uma grande miscigenação entre brancos, índios e negros e a relação entre os escravos e os seus donos garantiam à sociedade brasileira uma democracia racial, uma respeitabilidade de etnias, sem a alta discriminação racial. Veja só, antes do Freire, as visões sobre a relação entre as etnias que eram chamadas de raças na época, era de superioridade e de inferioridade, uma visão bem etnocêntrica, defendida por antropólogos como Taylor. Né? Vocês devem lembrar, na história da antropologia, existia um cara chamado Taylor, que defendia uma visão de cultura segundo a qual existiriam culturas superiores e culturas inferiores, e que as culturas superiores deveriam determinar o desenvolvimento das inferiores. Né? Essa foi uma visão no início da antropologia, assim como no início da sociologia aqui no Brasil. Chegou-se inclusive a propor, nós conversamos sobre isso ainda em sala de aula, chegou-se a propor inclusive a políticas de branqueamento da raça, porque acreditava-se que nessa mistura racial o brasileiro teria errado o que há de pior, que era a preguiça do índio e a malandragem, a vagabundagem do negro, o que, de certa forma, causava um prejuízo para os bons genes portugueses que alguns tinham herdado. Né? Então, o Freire ele vai criticar essa visão, mas, ao mesmo tempo, ele vai defender a ideia de uma democracia racial. Para o Freire, a relação entre escravos e donos não era violenta, mas também não era harmoniosa. Segundo o próprio Freire,
o que predominava nessa sociedade escravocrata brasileira era a submissão do escravo ao seu senhor, tá? Mas que ela não era violenta, que existiam formas de escravidão muito mais violentas do que aquela que existia no Brasil. Isso fez com que o Gilberto Freire defendesse a tese de uma democracia racial, tá, gente? Então, falou de democracia racial, você vai lembrar do Gilberto Freire. Agora, falou de mito da democracia racial, bom, se falar de mito da democracia racial, aí você vai lembrar desse outro rapaz aí. Aí você vai lembrar do Florestan Fernandes. Você vai lembrar do Florestan Fernandes por quê? Porque o Florestan Fernandes é aquele sociólogo que vai desmentir a tese da inexistência do preconceito e da discriminação no país, iniciando uma nova fase de estudo do negro, né? O Florestan Fernandes ele recebeu um apoio financeiro para fazer a pesquisa nesse sentido, e a pesquisa dele chegou a esta conclusão, a conclusão de que a tese da democracia racial defendida, alardeada pelo Gilberto Freire, ela era uma farsa, ela não existia. Tá? E aí ele inverteu, o Florestan Fernandes, ele inverteu a ideia de que o negro constituía um problema social, porque essa era a tese, de que o negro representava um problema social. Então ele vai inverter essa ideia. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, não é o negro que é um problema social, na verdade, a sociedade, tal como ela está construída, com seus valores, preconceitos, racismo, é que constitui um problema para a população negra. Tá? E dessa forma ele desfaz um mito que vigorava no Brasil, que era o da democracia racial. Então, daí eu dizer para vocês que se não é nem falar de mito da democracia racial, quem trata a democracia racial como um mito é o Florestan Fernandes. Agora, quem defendia a existência de uma democracia racial era o Gilberto Freire. Tá? O Florestan Fernandes, eu acho que eu cheguei a falar para vocês, ele era filho de uma imigrante, acho que portuguesa, tá? Ele trabalhou muito cedo na rua, foi engraxate, ele era engraxate, ele terminou os estudos por insistência de outras pessoas, mais tarde ele estava fora daquela idade séria, né? No caso dele, esse requisito, essa comparação idade séria, ela já estava fora dos padrões que normalmente são colocados em uma sociedade, havia uma distorção, né, como os pedagogos chamam, idade séria para o Florestan Fernandes, mas isso não impediu dele se formar, acho que em 1947, 43, não lembro agora. Na década de 1940, o Florestan Fernandes se forma em Sociologia, né, Ciências Sociais, pela Universidade de São Paulo. Essa pesquisa dele sobre a população negra, tá? Deu origem à tese A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que virou livro, muito interessante, indico a leitura. Né? Lá ele questionou a modernização acoplada à constituição do capitalismo moderno no Brasil e a democratização, demonstrando como as desigualdades de acesso dos negros e mulatos ao mercado de trabalho constituiu um obstáculo à realização de uma sociedade democrática no Brasil. Então, o que o Florestan Fernandes está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente o que eu falei agora há pouco no tópico anterior, né? Não é o negro que representa um problema social, ao contrário, é essa estrutura social tal como ela está montada, tal como ela foi construída, que representa um empecilho para o desenvolvimento pleno do povo negro. E aí ele vai dizer, né? O capitalismo moderno no Brasil, a democratização, ela aconteceu para o negro? Não, ela não aconteceu para o negro, porque as desigualdades de acesso destes, dos negros, dos mulatos ao mercado de trabalho, continuou sendo um obstáculo continuou sendo um obstáculo, eu não vou saber chamar esse nome, né? Continuou sendo um obstáculo para a realização dos sonhos da população negra, de profissão, de salário, de estabelecimento dentro de um mercado capitalista. Depois do Florestan Fernandes, a gente conversa um pouco sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Então,
O Sérgio Buarque de Holanda, ele é aquele sociólogo que vai falar do homem cordial, tá? E aí é bom a gente entender o que representa esse homem cordial no Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Então vamos fazer uma referência à etimologia da palavra para a gente poder conversar melhor sobre o que seria esse homem cordial em Sérgio Buarque de Holanda, como ele se relaciona com o conceito de patrimonialismo, como que a gente pode inserir aí o conceito de burocracia do Estado do Max Weber. Tá? Bom, a palavra cordial ela vem do latim cordis, significa coração. A população brasileira, que se formou a partir da colonização, era uma população cordial, nos vários sentidos da palavra. Eram cordiais ao aceitar os mandos da colonização, eram cordiais ao sucumbir às prioridades da formação familiar, em detrimento do bem público. Tá? Então, era uma população cordial. Segundo Buarque, desde o início da formação do Brasil, havia uma tendência em colocar o âmbito privado à frente do âmbito público. Então, você observa aí, olha, eram cordiais ao aceitar os mandos da colonização, eram cordiais a sucumbir às prioridades da formação familiar em detrimento do bem público, né? Que quer dizer, privilegiar os de casa em detrimento da rua. Isso a gente vai ver bem explicado no Roberto da Mata daqui a pouquinho. Então, isso vai nos fazer pensar um processo de conflito entre o patrimonialismo e a burocracia estatal. Para que a gente não precise explicar lá na frente o que é isso, vamos logo definir neste momento. O Max Weber, aquele sociólogo alemão, quando ele descreve o que deveria ser o Estado moderno, ele diz que o Estado moderno se caracteriza por ser uma instituição. Então, no primeiro momento, o Estado moderno é uma instituição. E é uma instituição que, dentro dos limites do seu território, reivindica o monopólio do uso legítimo da força. Escuta bem. Reivindica o monopólio do uso legítimo da força, né? Mas esse Estado, que dentro do seu território monopoliza de forma legal o uso da força, é também uma instituição, segundo Weber, que tem que ser burocrática. Por isso coloquei a palavra burocracia estatal. O que significa uma instituição burocrata? Uma instituição baseada na burocracia weberiana é uma instituição que não faz diferença entre as pessoas. É uma instituição que não confunde público e privado. É uma instituição que trata o público como público e não confunde o Estado com uma empresa familiar. Portanto, o contrário do patrimonialismo. Como o nome já diz, né, trata aquilo que é patrimônio do povo como particular. Então, aqui no Brasil, isso está muito claro nesses sociólogos brasileiros, a visão do Sérgio Buarque de Holanda, do próprio Florestan Fernandes, do Roberto da Mata. É muito claro como as elites brasileiras, as pessoas que têm poder, elas usam e abusam da máquina do Estado em proveito próprio. E isso vai desde a coisa mais simples à mais complicada, vai desde o uso do carro oficial, aquele que é destinado ao uso em serviço, para transportar, sei lá, por exemplo, o filho para o colégio, para pegar o filho do colégio, até coisas muito mais dispendiosas. Tá? Então aí você tem essa disputa aqui no Brasil, né? Um Estado que, em tese, foi fundado no Estado moderno, que foi transportado lá da Europa para cá, o conceito de Estado moderno, mas que não consegue assumir a burocracia que esse tipo de Estado impõe. Nesse sentido, o homem cordial era, segundo Sérgio Buarque, o brasileiro nato, que preferiria privilegiar os seus em detrimento de contribuir com o público.
né? Fulano é muito bom porque fulano foi legal, fulano me ajudou. Ah, fulano é legal, vamos lá porque ele é conhecido da minha mãe. Ah, é meu amigo de infância. Então você cria uma relação que é totalmente contrária ao princípio burocrático de Estado. Essa complicada fórmula teria dado origem ao povo brasileiro, que, segundo o Buarque de Holanda, é estruturalmente corrupto. Né? A própria construção do povo brasileiro, permeada de patrimonialismo, de cordialidade, é uma estrutura que vai fazer do brasileiro um povo corrupto. Tá? Para o Buarque de Holanda, a culpa disso é dos colonos portugueses. Né? O Buarque conhecia vários povos, várias culturas, e ele diz, olha, isso que acontece aqui no Brasil é culpa da colonização portuguesa. Esses portugueses eram desprovidos de qualquer tipo de nacionalismo, completamente diferentes de outros grandes povos europeus, o que fez com que a colônia portuguesa findasse de maneira antiética. Né? Então, na visão do Sérgio Buarque de Holanda, o nosso processo de colonização patrimonialista, uma monarquia como era de Portugal, construiu, né, o caráter cordial, corrupto, patrimonialista do povo brasileiro. Tá? Então, vamos ver aqui alguns conceitos quando a gente trata de homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda. A cordialidade do brasileiro se deve ao seu caráter hospitaleiro, generoso e prestativo. Características essas que são herança de nossa sociedade rural. Né? No entanto, vale dizer que esse homem cordial constrói suas relações sociais por meio da afetividade, guiado pela emoção em detrimento da razão. Tá? Então, as relações elas são estabelecidas não por meio da racionalidade. Não que não exista, claro, pode existir, mas normalmente o brasileiro estabelece as suas relações com base numa emoção e não na racionalidade. Desta forma, o homem cordial, né, dentro desta sociedade de homem cordial, tal como nós definimos, a sociabilidade não vai chegar ao ponto de solidariedade e de coletividade. Porque ela não trabalha com racional, ela trabalha com emotivo. Porque ela não trabalha com burocrático, ela trabalha com patrimonial. Porque ela não trabalha com o público, ela trabalha com o privado. Tá? E isso vai ficar muito mais claro, como eu já falei antes, pessoal, daqui a pouco quando a gente começar a falar sobre o Florestan, sobre o Roberto da Mata. Perdão, Roberto da Mata. Bom, então eu tenho aqui, quando eu falo de público e privado, eu estou falando de burocracia pública versus patrimonialismo privado. A dificuldade que o brasileiro tem de diferenciar a esfera pública da privada deve-se à mentalidade patrimonial das nossas instituições governamentais. A culpa é dos portugueses, segundo o Sérgio Buarque de Holanda. Né? Mas, gente, não é difícil a gente observar essa dificuldade que todos nós temos de separar público e privado. Né? E nós não observamos isso apenas nos políticos, quando usam verbas de maneira inapropriada. A gente observa isso em ações que cada um de nós realiza no dia a dia. É uma tendência nossa, né? Uma tendência sempre tratar aquilo que é público como se fosse privado. Até a utilização dos espaços públicos você trata como se fosse privado. Então o cara para o carro de som, um carro com som bem alto lá na praça, e aí você sai da sua casa e vai reclamar porque o som está alto, o que ele responde? A praça é pública. Como se com isso ele estivesse dizendo que ele tem o direito de fazer isso porque a praça é pública. Ora, se a praça é pública, seria então mais um motivo para ele não usar dela da forma que lhe fosse conveniente, desprezando a necessidade dos outros. Quando ele diz a praça é pública, na verdade ele está querendo dizer que ela é dele. Tá?
E daqui a pouco a gente vai ouvir essa frase de uma outra forma, né? Com o Roberto da Mata, que é com a história do com quem você acha que está falando. Estado e família são instituições autônomas que de maneira alguma devem ser confundidas, segundo Sérgio Buarque de Holanda. Cara, se eu for confundir o Estado com a família, eu estou confundindo o público com o privado. Então, esse ponto é um ponto central. Se eu confundo o público com o privado, eu não consigo fundar um Estado burocrático. Eu só vou conseguir fundar um Estado patrimonialista. Tá certo? Aqui tem uma chargezinha que eu encontrei, que eu achei legal, né? Quando o cara diz, sou daltônico, não consigo distinguir o vermelho do verde. O outro diz, sou um político, não consigo distinguir o público do privado. Muito embora a gente sempre ache, eu repito, que os políticos têm essa mania, esse costume de confundir o público com o privado, e eu concordo, muitos deles têm esse comportamento, mas ele não é restrito à classe política. Esse tipo de comportamento está presente em mim, está presente em você, está presente nas pessoas que nós convivemos todos os dias, tá certo? Confundir o público com o privado, priorizar o patrimonialismo em detrimento, como é que chama? Da burocracia estatal. Beleza, gente? Vamos para frente. Vamos agora para o Roberto da Mata. Roberto da Mata, a pergunta: o que faz o Brasil, Brasil? O que torna o Brasil isso que ele é? Para o Roberto da Mata, o Brasil possui uma dupla identidade. Vocês vão ver como parece um pouco lá com o que o Sérgio Buarque fala. Pode-se então pensá-lo por uma visão maior que é oficial, bem comportada dos manuais de história social. Tá bom? Então o Brasil é algo além disso que aparece nos manuais de história social. Nós podemos pensá-lo a partir do jeitinho malandro que soma a lei com a pessoa na sua vontade escusa de ganhar, embora a regra fria e dura como o mármore da justiça não a tenha tomado em consideração. Né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que as leis no Brasil são frágeis. Mas acredite, a pessoa gosta que ela seja frágil, principalmente quando essa lei se volta contra ela. Ele até defende muitas vezes uma lei mais dura, a aplicação da violência legítima do Estado contra o indivíduo, o Estado burocrático, mas ele só defende isso quando o Estado não está voltado para ele, para atacá-lo. Porque aí, nesse caso, ele já passa a ver o Estado de outra maneira, né? A lei não precisa ser tão dura assim. O Roberto da Mata, na perspectiva dele, a sociedade brasileira apresenta algumas características peculiares que definem a sua identidade nacional. Então, o Brasil é o país do futebol, é o país do jogo, é o país do carnaval, é o país da alimentação, é o país da morte, é o país da malandragem, tá? Então, tudo isso é Brasil. Tudo isso é Brasil. E se tudo isso é Brasil, brota então uma visão segundo a qual o Brasil se configura como um país complexo, que não se submete a um padrão. O Brasil é um país católico, ao mesmo tempo é um país que se acaba no carnaval, é o país do malandro, é o país da corrupção. Segundo da Mata, o caráter sortido de rituais, comportamentos, costumes é abordado dentro de uma relação que se estabelece entre dois sujeitos, o indivíduo e a pessoa, que se encontram instalados, situados, estabelecidos em espaços sociais diferentes. O cidadão, a pessoa, é gente de casa. O indivíduo é da rua. E a forma como eu trato quem é de casa é uma. A forma como eu trato quem é da rua é outra. E é nessa separação entre casa e rua, rua como espaço de ninguém, rua como terra sem lei, rua como espaço de qualquer um, rua como terra e espaço dos comuns,
que se estabelece a diferença com os de casa, porque o de casa é gente minha, o de casa não é qualquer um, o de casa é da família. Então, quem é você da rua para se dirigir a mim? Você sabe com quem você está falando? Eu sou de casa, eu não sou da rua. Tá? E aí você tem essa separação aqui que o da Mata apresenta para a gente. Você tem o público e você tem o privado. O público é rua, o privado é a casa. O público é indivíduo, o privado é pessoa. O público é universal, é comum, é qualquer um. O privado é particular. O público tem obrigações, o de casa tem direitos. Para o público, toda a força do Estado burocrático. Para o de casa, todo o benefício do Estado patrimonialista. Essa é a questão do cidadão brasileiro. Né? Onde você fica. E isso é tão curioso, gente, não deixo de lembrar de alguns exemplos, que ninguém quer ser da rua, todo mundo quer ser de casa. Todo mundo quer ser de casa, mesmo que você, a tua condição existencial, social, financeira, te coloque como comum, como um da rua, tu vai procurar um parente, não sei da onde, para dizer, não, mas eu sou primo do irmão, do amigo, do antigo colega dele. E dessa forma tu cava um espacinho ali na varanda da casa. Porque você quer usufruir dos direitos, dos benefícios que um Estado patrimonialista pode te oferecer. Ele não oferece para quem está na rua, ele não oferece para quem está no público. Para esse só as obrigações, certo? E aí o da Mata diz mais. A rua se apresenta como espaço de todos, como espaço público. Como é público, como é de todos, não pertence a ninguém. Assim, terra de ninguém configura-se como um espaço hostil, onde as leis, os princípios de conduta não possuem validade, salvo se estiverem sob o olhar vigilante e punitivo das instituições. Então é aí que se cobram leis mais duras, é aí que se cobra uma justiça mais severa. A vida comum passa assim a depender de um processo de negociação constante entre iguais e desiguais. A casa, por sua vez, é entendida em amplo aspecto como um espaço não público. A casa é privada, a casa é pessoal. Na casa é onde se encontram os nossos, aqueles que devem ser favorecidos e protegidos. Nesse contexto, o da Mata retoma e atualiza o conceito de homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, aquilo que eu falei para vocês, né? Tá? Então, o nepotismo é um exemplo muito claro disso que a gente está falando até agora, né? A sogra troca a bola para o primo, o que toca para o sobrinho, o que toca para o irmão, o que toca para o cunhado, que toca para Vossa Excelência, que dribla o STF. Então, nós temos aqui com o da Mata uma atualização do conceito de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. A diferença verificada entre o individual e o coletivo, a casa e a rua, é bem circunscrita na famosa pergunta: você sabe com quem está falando? Aqueles indivíduos que se acham no direito de se dirigir a outras pessoas e se dirigir a quem está ao lado como diferente, colocando-se na condição de diferenciado socialmente, como pessoas da casa, como titulares de direitos, protagonistas do contexto social, ao passo que o outro não é titular de direito, o outro, como a gente viu agora há pouco no quadrinho, o outro é titular apenas de obrigações, tá? Aqueles a quem pergunta é dirigido um questionamento, por sua vez, né? Aqueles a quem você dirige o questionamento, aquele que, por sua vez, está claro, não é de casa, é da rua, são simples indivíduos, são coadjuvantes, são mais um na multidão, representam apenas uma estatística. Tá? Então, esses dois termos que aparecem aqui, acho muito legais. É o protagonista e o coadjuvante. O coadjuvante é o da rua, o protagonista é o da casa. Nesse momento em que muitos de nós estão em casa, se protegendo, né? Tentando se proteger de uma pandemia que está matando
milhares de pessoas, estar em casa, é horrível dizer isso, mas ter a condição de estar em casa nesse momento é praticamente um privilégio. Sinta-se de casa. Sinta-se protagonista. Porque os da rua, os coadjuvantes, eles não estão em casa protegidos da pandemia. Porque para eles são as obrigações. Para mim, para você que está em casa esses dias, os direitos. E com isso, eu encerro a nossa conversa de hoje, tá certo? Espero que tenha sido proveitosa para vocês, tá bom? Na próxima semana, nós vamos nos encontrar de novo, certo? E aí, a gente volta a conversar. Um abraço bem grande, tá bom? Cheiro, fique todo mundo bem. Tchau, tchau.